Boa noite a todo mundo. Nós estamos iniciando mais uma reunião pública da nossa casa querida, da EDAC. Hoje, quarta-feira, a palestra é com Carlos Luiz, direto do Rio. Hoje não pôde comparecer aqui, mas ele vai fazer a palestra via internet, direto do Rio, com o tema Emancipação da Alma. Mas antes disso, nós vamos fazer uma abertura de uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição é 87, Olhai. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aí Emmanuel faz as seguintes considerações. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos imprescindíveis, se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúne-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, em silêncio. Detém-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente estareis pronto a vigiar e orar com proveito. Emmanuel nos dá uma consideração interessante no campo da nossa observação, E ele informa justamente de que a gente vive falando, Vigiai e orai, Orai e vigiai, Mas muitas vezes vai só pelos nossos lábios que ele coloca disso, A gente não medita, principalmente na questão da vigilância, Que a gente sabe de cor a 459 do Livro dos Espíritos, que fala da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos, mas a gente também não se guarda, não toma esses devidos cuidados no campo do pensamento. E aqui ele coloca de que é preciso olhar no campo, e é esse olhar ele coloca no sentido de exame, de ponderação, de reflexão, para que essa vigilância não seja incompleta. Porque por mais que a gente fale de que a gente tem que vigiar, mas a gente acaba cometendo os mesmos erros, ou então as mesmas atitudes, porque a gente não está fazendo vigilância. A gente sabe que tem que vigiar, mas não faz. E aqui ele coloca algumas questões. Por exemplo, as relações afetivas são portadoras necessárias para o nosso equilíbrio. Então, as nossas relações, ela tem algum objetivo ali de promover o equilíbrio, Não ser de igualdade, de equidade,
mas sim a gente promover um equilíbrio. Um pode te doar uma coisa, outro pode te doar outra. Né? E aqui também fala que na casa sentimental reúne inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. E aí ele fala do valor do tempo, né? Constituído por horas e minutos, mas que dá profundos ensinamentos e oportunidades. O tempo é justamente o nosso recurso valioso para que a gente possa promover essa transformação. A gente não vai fazer a transformação de uma hora para outra, né? Não é de imediato igual a gente deseja. Mas Emmanuel ele pede para que a gente observe essas situações, as situações ao nosso redor, as oportunidades que nos são apresentadas para a gente justamente promover esse autoaprimoramento, essa mudança, né? Essa vigilância que a gente tanto fala é justamente para que a gente analise isso com cuidado, para que a gente aí sim faça a vigilância completa, como o Emmanuel coloca. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais que nos acompanham, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, em mais uma noite de aprendizado, de reflexão, para que a gente possa, através das palavras que o nosso irmão Carlão vai nos mostrar, junto com seus mentores, junto com seus amigos espirituais que coordenam, possam nos auxiliar no campo da doutrina espírita, para que a gente possa sair de casa ou então enaltecer esses conhecimentos em nossas casas, para que a gente possa colocar em prática no convívio com a sociedade, no convívio com a família e no convívio íntimo. Ampare aqueles irmãos que estão passando por necessidades, por dificuldades, desafios, que eles possam, através dessas nossas vibrações, dessas nossas conexões, receberem um pouco de consolo para prosseguir em frente, rumo aos seus objetivos. Então, com essa prece, nós já damos por iniciado mais uma reunião pública dessa casa. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Então, eu estou trazendo aqui o Carlão. Carlão, que está hoje fora da nossa casa, mas participa da nossa casa. Ele teve alguns compromissos no Rio, mas ele falou, não vou deixar de fazer. Então, nós vamos fazer na plataforma virtual. Normalmente, chuva não combina com internet. Então, nós vamos torcer hoje para a equipe espiritual, né, do Dr. Bezerra de Menezes, nos auxiliar na nossa conexão com a nossa palestra. Carlão, a palavra é toda sua, tá? Fique à vontade. Muito obrigado, Felipe. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare em todos os momentos da nossa vida, principalmente nesse momento em que nós estamos atravessando esses graves problemas da humanidade, que talvez nós estejamos sentindo mais de perto. Na noite de hoje, então, atendendo ao convite da casa que nós tanto amamos e que tantos anos nós frequentamos, que nós gostamos muito, embora nós estejamos um pouco distante, 120 quilômetros de distância fisicamente, mas o nosso coração está unido a todos os discípulos de Allan Kardec. Então, meus irmãos, na noite de hoje, nós vamos estudar acerca da emancipação da alma, né? E é interessante esse assunto, porque a doutrina espírita, talvez, ela tenha os devidos esclarecimentos acerca de uma quantidade enorme de fenômenos pelos quais a humanidade sempre vivenciou e pelos quais muitas e muitas pessoas se sentiram atormentadas ao longo dos séculos. Porque quando nós falamos da emancipação da alma, nós estamos falando da questão do sono, da importância que o sono tem para nós e da oportunidade que nós temos, então, de nos afastarmos um pouco do nosso corpo
deixando, descansando, enquanto nós, espíritos, vamos fazer a nossa caminhada, vamos fazer os nossos estudos, vamos fazer os nossos encontros. Então, muitas pessoas, muita gente mesmo pensa que o espírito dorme junto com o corpo, mas estão enganados. O espírito nunca dorme, nunca dorme. Então, algumas vezes, nós encontramos aquelas pessoas que têm um processo de insônia, né? Então, essas pessoas afirmam que insônia é uma das coisas mais chatas que tem, porque ficar a noite toda acordado, e nós já tivemos uma ocasião que passou pela nossa vida uma situação dessa, e realmente é muito doloroso mesmo uma noite insone. Mas nesse momento que nós estamos dormindo, a nossa alma pode fazer muita coisa. Muitas vezes nós vamos buscar os recursos para a nossa saúde física e espiritual. Nós vamos buscar os esclarecimentos nas escolas, no mundo espiritual. Algumas vezes nós vamos ser tratados pelos médicos do mundo espiritual, ou seja, existe uma grande quantidade de observações, de oportunidades para todos nós. Mas é necessário, meus irmãos, que entendamos que emancipação da alma envolve alguns pontos bem importantes. O primeiro deles é a questão do sono e dos sonhos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a transmissão oculta do pensamento. O Felipe até já adiantou uma das questões do Livro dos Espíritos. Vamos falar um pouquinho da letargia, da catalepsia, das chamadas mortes aparentes, né? Porque é uma coisa que atordoa muitas pessoas. O que é a morte aparente? Vamos falar um pouquinho sobre o sonambulismo, que vem sendo estudado pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia. Muitas e muitas pessoas são dotadas dessa possibilidade do sonambulismo. Falaremos um pouquinho também sobre a dupla vista. Depois falaremos um pouquinho do êxtase e vamos falar, então, da transfiguração ou da bicorporeidade. Então, vamos lá. Como nós só temos, a partir de agora, né? Nós só temos 45 minutos, então vamos lá. Vamos trabalhar em cima disso. Primeiro, meus irmãos, entendamos que o Espiritismo ensina que o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, ele pode ser estabelecido de duas maneiras, de duas vias. A primeira via é a via mediúnica. Então, aquela que nós conhecemos, em que nós utilizamos do dom da mediunidade, que grande parte de nós temos, e das situações que nós encontramos, e que nós vamos ver que uma grande quantidade de pessoas que são portadoras desse dom maravilhoso que é a mediunidade. E, por outro lado, nós temos também o estado de emancipação da alma, que é conhecido como anímico, ou também como desdobramento espiritual. Desdobramento porque nós estamos saindo do nosso corpo, estamos avançando para outros campos, para outras paragens, e nós vamos deixar o nosso corpo adormecido, um pouco estático, um pouco com a vida um pouco suspensa, para que nós possamos realizar todas essas situações. Vejamos, meus irmãos, que nas ocorrências de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico. Por quê? Ele se desprende totalmente somente no momento da morte, não é verdade? Então, quando é cortado esse chamado cordão de prata, é que o corpo e o espírito vão se separar definitivamente. Mas, no estado de emancipação da alma, ele se desprende parcialmente do corpo, torna-se mais livre, mais independente, e podemos dizer, então, mais emancipado, ou seja, mais senhor de si. É quando o espírito, então, ele tem a oportunidade de
ter as lembranças, de vivenciar experiências. Ele vai presenciar, ele vai participar de acontecimentos em ambas as dimensões da vida. E ainda, ele consegue entrar em contato com os espíritos, aí encarnados e desencarnados. É quando ele vai buscar os parentes, os amigos, ele vai ter aqueles encontros fabulosos que todos nós desejamos. Lamentavelmente, meus irmãos, grande parte de nós não nos lembramos depois, né? Então, nós temos na questão do desprendimento do sono, tem muitas pessoas que relatam isso. É como se elas estivessem flutuando acima do seu corpo, né? Então, mas muitas vezes elas se veem, muitas vezes erram o corpo lá, deitado, estirado na cama, mas ela está observando. Algumas vezes ela tem uma noção tão clara disso que ela se assusta e ela volta correndo para o corpo. E aí acorda suarenta, acorda apavorado, né? Muitos de nós acabamos relatando essas situações. Falemos então um pouquinho do sono e dos sonhos. Vejamos então, meus irmãos, que durante o sono, quando se afrouxam então esses laços que prendem ao corpo, então, não precisando do corpo, da presença, da nossa presença, ou seja, da presença do espírito, o espírito se lança no espaço. Ele vai entrar numa relação mais direta com os outros espíritos. Isso nós podemos ver lá na pergunta 401, quando Kardec nos dá uma bela orientação acerca disso. Ou seja, todos nós somos passíveis, com todos nós pode acontecer isso. Essa relação mais direta com outros espíritos. Vamos lá. Essa liberdade, ela é recordada da forma de sonhos, onde nós vamos guardar lembranças mais ou menos intensas. Existem pessoas que lembram dos detalhes do sono, do sonho, enquanto que muitas outras pessoas não têm essa possibilidade. Quando o espírito retorna ao corpo físico, ele vai se lembrar de com quem ele esteve, onde ele estava, porque ele estava no estado de emancipação, então ele vai ter essa oportunidade. A pergunta 403 do Livro dos Espíritos é também muito interessante, porque diz assim: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Não é verdade? Grande parte de nós, meus irmãos, não nos lembramos totalmente dos sonhos. Então, é por quê? Porque o nosso corpo, ele é muito pesado. A nossa matéria é muito grosseira. Então, o corpo, dificilmente ele vai conservar as impressões que o espírito recebeu. Porque ao corpo não chegam essas informações por intermédio dos órgãos corporais, ou seja, dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato. Então, como não chegam essas informações, nós não conseguimos gravar. E algumas vezes, meus irmãos, nós podemos assim dizer até graças a Deus. Porque grande parte de nós não saberíamos utilizar convenientemente muitas das informações que nós vimos no mundo espiritual, que nós assistimos, que nós participamos lá no mundo espiritual. Quem quiser mais detalhes, pega lá na pergunta 252 até 256, e aí vai ter mais detalhes acerca dessa situação. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não sonho. Né? Tem pessoas que têm uma preocupação com relação a isso e acha que não sonha. Na verdade, meus irmãos, todo mundo sonha. Todos nós sonhamos. Só que, às vezes, a grande maioria de nós não nos lembramos. Isso porque temos algumas razões. Porque não nos é permitido ver o local que nós visitamos. Muitas vezes não nos é permitido saber das experiências pelas quais passamos. Mas, com certeza, nós fomos a algum lugar e estivemos com alguém. Que podem ser os nossos parentes, podem ser os nossos protetores espirituais, podem ser aqueles guias, aqueles orientadores que estão sempre conosco. Então, sempre podemos afirmar com toda segurança e com toda certeza, todos nós sonhamos e sonhamos muito até, né?
A Bíblia, o texto sagrado, nos mostra uma série de situações em que ocorreram os chamados avisos em sonhos, né? Então, pegamos lá no Velho Testamento, Joel, capítulo 3, versículo 1. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Notem bem que Joel era um profeta e ele afirmava que Deus iria derramar o seu espírito sobre todos os viventes. Então, os filhos e as filhas se tornarão profetas. Meus irmãos, não é isso que nós estamos vendo. Com o avanço do estudo da mediunidade, não é isso que nós estamos assistindo com a preocupação, com o desenvolvimento que muitas pessoas estão tendo com relação às visões, os sonhos, as orientações que muitas vezes são passadas através dos sonhos. Quantos e quantos de nós hoje conhecemos pessoas que têm essa facilidade, essa vivência com o mundo espiritual? Mas tem um detalhe bem interessante que é acontecido com José, porque José estava lá pensativo, porque como é que Maria, né? Como é que Maria estava grávida? Como é que Maria estava grávida? E aí, o que aconteceu? O anjo do Senhor, conforme está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20, o anjo apareceu e orientou José, dizendo: José, filho de Davi, não tenha como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, José ficou mais tranquilo com relação a isso. E ele, então, assume a responsabilidade com Maria e com o filho que ela esperava. Depois nós vamos ver, em Mateus, capítulo 2, versículo 13, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, esses avisos em sonho, meus irmãos, são bem interessantes. E como está lá no texto sagrado, não há como nós recusarmos o seu entendimento, recusarmos o seu estudo. É preciso que nós avancemos um pouco mais e pensemos muito claramente acerca disso, da importância que os sonhos têm na nossa vida. Todos nós sonhamos, todos nós temos avisos em sonhos. É raro encontrarmos uma pessoa, meus irmãos, que não relate uma situação em que, através do sonho, ela teve uma visão, ela teve uma orientação, ela teve um esclarecimento acerca de um problema que a afligia. Temos também, meus irmãos, a chamada transmissão oculta do pensamento. Então, o Kardec, lá na pergunta 421, ele vai nos orientar dizendo o seguinte: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade de sinais exteriores da linguagem. Isso está lá na pergunta 421. É um comentário que Kardec faz. Vejamos ainda. Essa é uma percepção oculta, porque ela ocorre no nível mental. Aí nós temos que pegar aquela pergunta que já foi até citada pelo nosso querido Felipe, na pergunta 459. Interfere os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? E os espíritos responderam que sim, muito mais do que podemos imaginar. De ordinário, são os espíritos quem nos dirigem. Então, meus irmãos, a nossa ligação com o mundo espiritual, ela é tão patente, ela é tão forte,
ela é tão viva que nós temos que analisar muito bem como é que são os nossos pensamentos, para que direção eles estão sendo dirigidos, qual a finalidade desses nossos pensamentos. Então, nós temos aí a transmissão oculta. Ninguém vê, ninguém sente, somente nós que estamos vendo isso aí. A partir daí, nós podemos já começar a pensar num outro fenômeno também, que somente a doutrina espírita tem esclarecimentos patentes acerca disso. Trata-se da letargia, da catalepsia e das chamadas mortes aparentes. Hoje, muito raramente a gente ouve falar nisso, né, das chamadas mortes aparentes. Mas no passado, isso aí foi uma situação muito comum. Então, a letargia e a catalepsia, por exemplo, ela tem o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento. É uma causa fisiológica que ainda não foi explicada. Embora os fisiologistas, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, eles têm se debruçado muito sobre essa questão e eles ainda não conseguiram entender mais claramente acerca desse fenômeno que a doutrina espírita nos traz com tanto esclarecimento. Agora, a letargia e a catalepsia, elas têm uma diferença. É que na letargia ocorre a suspensão das forças vitais. E é geral. E dá ao corpo todas as aparências da morte. Então, é muito comum a gente ver determinados filmes, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver um filme que o nome dele é Catalepsia. Na realidade, esse filme deveria chamar-se Letargia, porque trata-se de uma mulher que ela entra nessa morte aparente e ela é sepultada. Só que ela acaba saindo consegue sair do túmulo quando ela desperta, né? Ela está lá dentro do túmulo, ela consegue sair. E depois ela vai até atormentar os seus parentes por causa disso, de problemas sérios que eles já tinham, né? Mas é filme. Mas que a letargia, a catalepsia, elas são possíveis, né? Hoje, dificilmente, meus irmãos, alguém será sepultado ainda vivo. Por quê? Hoje tem todo uns equipamentos, os médicos são muito mais preparados para fazer a distinção, saber se o indivíduo ainda tem algum ramo, alguma nesgazinha de vida. Na catalepsia, é muito interessante que a catalepsia ela é localizada. Ela pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo. E muitas vezes ela deixa a inteligência livre para se manifestar, o que não vai permitir confundi-la com a morte, ok? É muito importante isso, a gente lembrar. Tem também um filme muito interessante, passado algum tempo atrás, e que mostrava isso, né? A mulher, ela entrava no estado de catalepsia e ela conseguia falar, ela conseguia ver, ela conseguia sentir, mas o restante do corpo dela estava completamente paralisado. Deve ser uma provação daquela brava, né, meus irmãos? Você calcule bem, você está numa situação em que a sua mente está viva, o seu pensamento está vivo, mas você não consegue mover um único dedo. Com relação à letargia, que nós falamos que era geral e que dá uma aparência de morte aparente, né? De morte mesmo, a letargia é sempre natural. E ela tem uma origem fisiológica ou uma intoxicação química, pode acontecer também. Na catalepsia, em certas ocasiões, ela é espontânea, mas também pode ser provocada ou desfeita artificialmente por ação magnética, por exemplo, o passe. Então, através do passe, nós podemos fazer com que determinadas pessoas não tenham sensibilidade alguma em determinada parte do corpo. Só concluir essa questão,
a gente pega uma observação que está lá na pergunta 424, e Kardec diz assim para a gente: considerando-se que em ambas condições há paralisia total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi alcunhado de morte aparente. Isso está lá no comentário da pergunta 424 do Livro dos Espíritos. Mas voltemos uma pergunta anterior, que eu estava deixando para trás. Na 422, Kardec questiona: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possa exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? A resposta é não. É pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode se comunicar. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que provação terrível é essa? E o indivíduo está lúcido, está vendo, ouvindo, sentindo, mas ele não pode se comunicar. Na pergunta 422A, Kardec pergunta: por quê? Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo. Pois que, então, o corpo já não funciona. E, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então, meus irmãos, essa é uma das questões que, vamos dizer, ela vai ser patente para mostrar para nós que somos corpo e espírito. Kardec, na questão 423, também pergunta: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências de morte e voltar depois a habitá-lo? Os espíritos responderam: não, não é bem assim não, né? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente como na crisálida, porém não aniquilada. É interessante isso aqui, meus irmãos. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler um livro fabuloso do Lobsang Rampa. Lobsang Rampa foi um grande escritor. Ele era de origem lá daquela região do Tibete, e indo para os Estados Unidos, ele, como monge, ele deu muitos esclarecimentos acerca disso, mostrando para a gente que determinadas pessoas poderiam ser colocadas numa situação de morte aparente, e o indivíduo ficaria naquela situação por horas, por dias até, né? E isso poderia até mesmo salvar as suas vidas, através de um processo que teria que ser aprendido ao longo de muitos e muitos anos, através da meditação, né? Em que o coração ele diminuiria os batimentos a ponto de bater 5 vezes, apenas 5 a 6 vezes por minuto. Vamos lembrar que o meu coração, por exemplo, bate mais de 70 vezes por minuto. Então, o indivíduo bem treinado, ele pode fazer isso. E na letargia, ocorre essa diminuição para imprimir essa característica da morte aparente. Falemos um pouquinho do sonambulismo, que eu acho muito importante, que uma coisa que ainda falta muito ser estudada, né? Muito. A doutrina espírita é a única que avança muito acerca do sonambulismo. Então, Kardec apresenta para nós algumas observações bem interessantes. Diz ele assim: no sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que, a rigor, ignora no estado de vigília.
ou até mesmo de assuntos que estão acima da sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções deles. Olha que interessante. Então, no sonambulismo, não é aquela bobagem que a gente vê no cinema e no desenho animado, em que o indivíduo bota a mão para frente, né? Não tem isso? O indivíduo bota a mão para frente e sai andando. Ele está dormindo, acorda entre aspas, né? E faz isso. No sonambulismo, ele se desloca com o seu corpo, só que ele está num estado de sobrecitação que faz com que algumas vezes ele nem reconheça as pessoas que estão à sua volta. Então, muitas vezes, ele é capaz de dissertar sobre assuntos que está além do conhecimento dele. Ou seja, acordado, ele não se lembra. Mas no estado de sonambulismo, ele recorda tudo aquilo que está guardado nos seus arquivos mentais. Olha que interessante. Ele vai buscar lá nos seus arquivos mentais essas informações e traz, então, para a vida presente. Quando isso acontece, o encarnado atua como um espírito emancipado, porque é um fenômeno anímico, né? Ele se liberta do seu corpo, mas ele fica ainda ligado. Vamos tentar entender. Ele se desprende do corpo, mas ele continua atuando no corpo. Então, ele age também como médium, porque ele transmite informações. No livro dos médiuns, tem uma coisa bem interessante lá. Era um sonambulismo, era um sonambúlico, um sonâmbulo, que ele passava receitas. E era muito interessante, porque no estado de sonambulismo ele era capaz de passar receita. E um belo dia, ele fez a descrição da doença do paciente, com todos os detalhes e tal, sabe? Coisa maravilhosa, ficou todo mundo entusiasmado. E aí, ficaram esperando que ele passasse o remédio. E ele disse, não, o remédio eu não posso passar, eu só posso fazer a descrição. Porque quem passa os remédios é o médico que me acompanha, e hoje ele não está presente. Olha que interessante. O médico que eu acompanhava era que passava as receitas, e não ele. Ele só tinha essa capacidade de ver, porque os olhos dele penetravam como fosse um raio-x, né? Penetrava no corpo dos pacientes, então era capaz de ver todos esses detalhes, né? Então é muito interessante essas questões. Kardec, coloca lá para a gente na pergunta 426, né? O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Aí os espíritos responderam, a mesma coisa, só com a diferença de ser provocado. O sonambulismo natural é uma coisa. O sonambulismo magnético é aquele que é provocado através de quê? Do passe, né? Através do passe nós podemos fazer isso. Kardec também fala da chamada clarividência sonambúlica. Como nós sabemos, no estado do sonambulismo é a alma que vê. Só que ela não vê através dos olhos, né? Não vê através desses olhos físicos. Ela vê, é a alma que está vendo. Uma vez perguntado, não está lá no Livro dos Espíritos, né? Uma vez perguntado, os espíritos responderam o seguinte, que ele não via somente pelos olhos, ele via como se fosse pelo corpo inteiro. Ele sentia como se fosse o corpo inteiro. E ele ouvia como se fosse o corpo inteiro. E aí nós temos um detalhe, né? A chamada clarividência. Clare, de claro, vidência, de ver. Ou seja, ver claramente. Essa propriedade é inerente da alma e ela dá a certas pessoas essa faculdade de ver sem os auxílios dos órgãos da visão. Quem quiser mais detalhe, por favor, pegue lá no livro Iniciação Espírita, na página 184, que o título dela é Lucidez, tá bom? Peguem lá, vocês vão ver coisa espetacular que os espíritos dão sobre a clarividência.
Na pergunta 455 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar de um outro fenômeno espetacular chamado dupla vista. O quê? A emancipação da alma se manifesta, às vezes, em estado de vigília e produz o fenômeno chamado de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir, além dos sentidos físicos. Então, vem, por assim dizer, né, através da vista ordinária e como uma espécie de miragem. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. É muito interessante isso, porque a dupla vista é você ver com os olhos da carne e ver com os olhos do espírito. Então, é muito mais profundo. Olha bem, meus irmãos, quanta coisa maravilhosa nós temos que estudar. Nós somos muito ignorantes ainda com relação a todos esses fenômenos, a todas essas situações, todas essas maravilhas que a doutrina espírita nos oferece. E eu posso afirmar aqui para vocês, para todos nós, que nenhuma outra doutrina se aprofunda tanto nessas questões como a doutrina espírita. É muito importante isso. Depois, meus irmãos, nós temos uma outra questão, que é a questão do êxtase. O êxtase está lá na pergunta 439 do Livro dos Espíritos, 439. Então, nessa pergunta, os espíritos vêm falar para nós acerca da alma do estático, que ela é muito mais independente. O êxtase é um tipo de sonambulismo no qual a alma visita outros mundos. Olha só que interessante. Ou também dimensões da vida superiores da vida. Dimensões superiores da vida. Vamos entender aqui o êxtase. Eu não me lembro agora em qual livro que Kardec nos fala acerca do êxtase com mais profundidade. Não é a pergunta 439 que eu estou citando aqui do Livro dos Espíritos. Ele fala que nós podemos visitar outros planetas. Olha só que interessante. Enquanto o pessoal está se preparando aí com naves e tudo mais, sabe, para visitar outros planetas, nós podemos visitar num estado de êxtase. E algumas vezes, aí vou pegar lá novamente o carona no Lobsang Rampa, que foi um grande estudioso acerca disso. Ele dizia o seguinte, que o grande perigo dos monges, quando viajavam para outras dimensões, é que eles ficavam tão ensimesmados, aquela visão agradava de tal maneira que não queria mais sair de lá. E o corpo estava aqui na Terra, mas a alma, o espírito estava distante, estava longe. Milhares de quilômetros separavam esse corpo e esse espírito. E aí, consequentemente, meus irmãos, ele tinha que voltar. E algumas vezes ele voltava chateado da vida, porque era tão maravilhoso o mundo que ele estava vivendo. Né? Então, é bem interessante isso. Tem alguns fenômenos bem interessantes, né? Algumas pessoas já tiveram ocasião de assistir a transfiguração que ocorre, que é um fenômeno mediúnico que ocorre com o nosso Divaldo Franco. O Divaldo Franco, certa vez, estava fazendo uma palestra e aí ele recebe a figura do nosso querido benfeitor espiritual, protetor espiritual da nossa casa, né? E aí, Bezerra de Menezes, e aí as pessoas começaram a olhar para o Divaldo e começaram a ver nele cabelos brancos e barba branca. Sendo que o Divaldo, até hoje, né? Ele pinta lá, tem o cuidado de pintar seus cabelos, o cabelo dele está sempre pretinho. Divaldo nunca teve barba. Então, como é que podia acontecer aquilo? E aí foi o chamado fenômeno da transfiguração, que pode acontecer. Né? Essa visibilidade é muito rápida, é muito fugaz, mas algumas vezes ela pode ser nítida e pode ser até prolongada. Mas vejamos também que, junto da transfiguração, nós temos que estudar a chamada bicorporeidade. Olha que interessante. O encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico
E enquanto o corpo físico permanece adormecido em um local, o espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes muito distante de onde está. É assim que nós temos, através do livro, nós conhecemos a história maravilhosa de Santo Antônio de Pádua, que, estando lá em Portugal, ele foi até uma outra região para defender o pai dele. Os alunos que estavam na sala ficaram atônitos, porque, de repente, o padre adormece e os alunos viram que do corpo do padre sai a imagem do padre, né, andando. E aí ficaram todos eles abismados. É muito interessante isso. Claro que a bicorporeidade só acontece com algumas pouquíssimas e raríssimas pessoas, né? No livro dos médiuns, no capítulo 7, fala da transfiguração. E aí que o Kardec diz que consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Então, como essa que nós citamos, né, do Bezerra de Menezes e o Divaldo Pereira Franco. Em outras palavras, nós podemos dizer que a aparência e a expressão fisionômica do encarnado mudam repentinamente, adquirindo outras características. E aí as pessoas acabam até confundindo. Vamos lá. O melhor e maior exemplo de transfiguração que nós temos é Jesus, e que ocorreu no Monte Tabor, onde o rosto e as vestes do Senhor resplandeceram como o sol. Isso está lá escrito em Mateus, Marcos, Lucas, todos os evangelistas, né, citaram isso. Pedro também, na sua segunda carta, relatou esse fenômeno maravilhoso, né? Então, meus irmãos, já estamos caminhando aqui para o encerramento, e aí a gente quer lembrar que algumas coisas que são muito importantes para que nós possamos emancipar a alma com tranquilidade. Primeira coisa, meus irmãos, não esquecermos de fazer a nossa oração quando a gente for dormir. É muito importante isso. Fazer uma prece, pedindo a Deus, agradecendo a Deus o dia que nós tivemos. Um dia que pode ter sido trabalhoso, tumultuado, problemático, mas foi um dia que Deus nos ofereceu. Agradecer a Deus por esse dia. E pedir a Ele que quando nós formos dormir, nós possamos sair do nosso corpo, ir para as escolas na espiritualidade, para as universidades no mundo espiritual, para os hospitais para sermos tratados, para encontrarmos aquelas pessoas que nos são caras, aquelas pessoas que nós amamos e que já desencarnaram, as quais muitas vezes nós temos imensas saudades. Pode ser o nosso pai, nossa mãe, nossos tios, nossa madrinha, as pessoas que fizeram parte das nossas vidas. Então, agradecer a Deus que a emancipação da alma seja um fruto maravilhoso. Para não acontecer aquela que André Luiz relata, que um médium tinha sido programado para que ele fosse trabalhar. O corpo dele iria adormecer, ele iria trabalhar com uma equipe do mundo espiritual. Só que quando os espíritos chegam lá para recuperá-lo, né? Porque ele ia dormir, iam retirá-lo, chegam lá e encontram duas mulheres que estavam do lado da sua cama, aguardando ele dormir para ir para a balada, para a festa, para a orgia. Então, da mesma maneira que nós agimos aqui, que nós gastamos o nosso tempo, que nós vivenciamos determinadas experiências, há pessoas que adormecem para vivenciar outras experiências também. Então, que a nossa experiência seja a mais útil, a mais vibrante, que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível.
Certa vez, alguém, numa conversa, nós ouvimos de um grande companheiro nosso, que já é desencarnado, né? Dizendo até que nós podemos até nos programarmos para as visitas no mundo espiritual. Realmente, o mundo espiritual nos oferece essa oportunidade. Quando nós vamos, por exemplo, pedir a Deus, através da oração, pedir a Deus que os nossos protetores espirituais nos levem, olha que importante, nos levem a conhecer a qualidade e a situação das nossas provações. Se nós estamos cumprindo direitinho, se nós estamos fazendo aquilo que é necessário fazer, o que está faltando para não sermos surpreendidos, meus irmãos, quando chegar a hora da nossa morte. Olha que importância tem aí. Para que nós não sejamos pegos de surpresa quando a morte estiver chegando. Ah, meu Deus do céu, não tive tempo de fazer isso, fazer aquilo e tal. Então, através do sono, nós podemos entrar em sonho e vivenciarmos as experiências com os nossos protetores espirituais que vão nos esclarecer, que vão nos fortalecer, que vão nos amparar, que vão nos trazer para nós as informações que muitas vezes nós esquecemos. Né? Porque nós esquecemos. Quando nós encarnamos, nós esquecemos. Está lá no livro dos Espíritos. Então, que nós possamos aproveitar dessa melhor maneira possível, vivenciarmos essa experiência. E para a gente encerrar, lembrar aqui, meus irmãos, que quando nós fazemos o nosso trabalho na Casa Espírita, vamos nos colocar à disposição dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos espirituais, para que nós possamos continuar durante o nosso sono. Só o nosso corpo é que vai descansar. Então, nós podemos pedir a Deus essas benesses, porque isso já vai começar a contar como nossos bônus hora. Olha que importância. Olha que espetacular, porque vai nos garantir, meus irmãos, uma vivenciação no mundo espiritual, e quando nós chegarmos lá, nós já conhecemos, já vivenciamos tudo, já temos a nossa turma. Não vamos ficar deslumbrados, nós não vamos ficar chateados, nós não vamos ficar atormentados pelas coisas que vão nos acontecer. Então, que nós possamos fazer as nossas orações e pedir a Deus: ó Senhor, permita que eu vá ter contato com os meus amigos espirituais e permita a eles que me leve a conhecer as minhas provações, o que eu tenho ainda que passar. Permita que eles possam me dar as orientações que eu preciso para vivenciar uma situação melhor. Permita que eu possa ir nas escolas do mundo espiritual, fazer cursos lá, como nós fazemos aqui na Terra. Fazer cursos. Entrar nas chamadas universidades espirituais. E possamos trazer para nós aqui esclarecimentos. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade que nós estamos tendo de conversar um pouquinho, que Deus possa nos dar as forças, a coragem para seguirmos adiante, que cada um de nós que temos as nossas provações, cada um de nós que temos que passar pelas dores, por tudo isso que a vida nos apresenta, que nós possamos, com a graça de Deus, vivenciar tudo isso aí. Agradecemos aos nossos queridos irmãos, companheiros da nossa casa querida, que é a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, a oportunidade de estarmos trabalhando. Felipe, grande abraço, meu irmão, muita paz, abraço para todos, mas essa semana eu já volto para a Volta Redonda, viu? Tá ok, Carlão. Só vim aqui cumprir uma agenda, são algumas horas de trabalho, são 32 horas no curso que nós estamos ministrando, e já voltamos. A gente gostaria de agradecer a Carlão, né? Que ele, além de cumprir as suas obrigações, né? Aí no Rio, não deixou de fazer a sua tarefa também, de continuar divulgando, e se comprometeu com a nossa agenda e falou: bom, vou fazer, nem que se for virtual, e a gente conseguiu fazer.
Mais uma vez agradecendo aí as palavras do Carlão, uma aula de Livro dos Espíritos, né? Em 45 minutos. É um tema que demanda estudo, demanda embasamento, então vale a pena a gente depois, quem tiver a oportunidade, dar mais uma lida nesses capítulos, que é um capítulo bem interessante para esse estudo. Carlão, obrigado. Vou tirando você daqui, só para a gente fazer um encerramento. Obrigado. Então, nós agradecemos também a todo mundo que participou com a gente. Nós tivemos aqui a Sônia, nós tivemos aqui a Dilma, Paulo Roberto, a Nilza, esposa do Carlão, né? A Dilma que está agradecendo a muito boa palestra. Então, nós agradecemos a todos. Lembrando de que nós estamos mantendo a campanha do cobertor, né? A campanha do agasalho. Nós estamos aí vindo uma terceira onda de frio que vai vir de uma forma bem intensa. Então, aproveitamos aí para a gente ver lá no guarda-roupa que não está usando e vamos doar para os nossos irmãos que estão passando por essa necessidade, né? A forma de doação pode ser entregue aqui na casa na quarta à noite, no sábado pela manhã e no domingo pela manhã também, tá? A próxima palestra de domingo vai ser com a Solange. Nós vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos. Ela vai falar da ação dos Espíritos sobre a matéria. Então, vamos orar, levar nossos pensamentos, agradecer à espiritualidade amiga, a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade bendita de estudarmos um pouco do seu Evangelho, para que a gente possa internalizar em nossos corações para vivenciar a prática no seio da comunidade, da família e do íntimo. Ampare a nossa comunidade local, ampare nosso estado, nosso país e o nosso mundo que está passando por essa enfermidade, por esses desafios, e que possamos vibrar para todas aquelas pessoas que necessitam de um auxílio, de uma ajuda, de uma palavra amiga, que elas possam receber esse consolo para continuar à frente aos seus desafios. E que possamos, através dessas palavras, internalizando em nossos corações, no seio da prática, para contribuir com a regeneração desse planeta, auxiliando aqueles irmãos que estão em dificuldade nessa mudança, para que a gente possa garantir e seguir em frente aos nossos objetivos na implantação da regeneração desse planeta. Ampare a todos os trabalhadores, frequentadores dessa instituição querida. Ampare a todos que estão na tela do computador, seja nos seus lares, na rua ou em outro estabelecimento, para que eles possam também, através da fonte da Água Viva que foi passada de forma nas redes sociais, internalizar e semear em outros corações. Ampare a todos e que nós possamos, através dessa prece, encerrar a nossa reunião pública de hoje. Então, agradecemos a todos por estarem aqui e voltamos no próximo domingo. Tenham todos uma boa noite.